Nos anos de 2017, 2018, 2019, as pessoas sonhavam em fazer viagens, encontrar amigos distantes e realizar sonhos de, por exemplo, viajar para outros países. Só que, cara, é uma chatura você ter que ficar procurando hotel, passagem, transporte para você realizar todos esses seus sonhos. E é aí que entra a companhia de viagens Carlos Vicente Cerchiari. E você conhece ela como CVC. Uma das empresas que mais sofreram durante a pandemia da Covid-19 chegou a adquirir mais de R$1 bilhão em dívidas. Nesse vídeo a gente vai analisar se ainda vale a pena você investir o seu próprio dinheiro na CVC. A gente vai entender um pouco da sua história, do seu modelo de negócio e entender se com os números que elas estão disponibilizando pra gente, o negócio vai ser sustentável ao longo do tempo. Vamos pro vídeo. Fundada em 1972 pelos sócios Guilherme Paulos e Carlos Vicente Cerchiari, você ainda não percebeu, o nome CVC vem das iniciais do segundo sócio, Carlos Vicente Cerchiari. Só que 4 anos depois essa sociedade foi desfeita e Guilherme, juntamente com a sua mulher, decidiu comprar a parte do segundo sócio, que era Carlos, e aí começar a assumir as rédeas da empresa. Em 1978, Guilherme ele decidiu que o cliente foco da CVC seria a família de baixa renda. E por isso, ele começou a programar viagens de um dia, que logo já se transformaram em finais de semana, e hoje a CVC ela consegue fazer um pacote de viagens de até 30 dias. E o tempo foi passando e no ano de 1989, a CVC foi a primeira companhia de viagens a fechar vários aviões exclusivos para suas excursões. Sim, foi isso que você entendeu, ela fechou vários aviões. Foram mais de 100 mil passagens aéreas compradas de uma só vez. A empresa parceira foi a Vesp e pela CVC ter comprado várias passagens aéreas ao mesmo tempo, logicamente a Vesp ela fez um preço bacana para a CVC, porque assim a CVC ela poderia incluir a passagem aérea dentro do seu pacote. E cara, para analisar o tanto que é vantajoso. Você simplesmente faz uma compra, você não precisa se preocupar com transporte aéreo, transporte terrestre, hotel, restaurante, porque tudo que você compra em um pacote já vem incluído tudo isso, ou seja, você só faz uma compra e você já recebe sua viagem totalmente planejada. E hoje a parceira aérea da CVC é a Latam e ela já conseguiu expandir o turismo aquático e hoje ela faz cruzeiros além das viagens territoriais e internacionais. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o maior acionista da CVC é a gestora Company. Ela tem 16,7% das ações da companhia. Eu digo mais, ela vem comprando mais e mais ações a cada dia que passa. Cara, a gente consegue tirar uma lição muito grande disso tudo, porque se os maiores acionistas estão comprando as ações, são eles que estão lá na linha de frente, que tomam as decisões e que eles sabem o que a empresa vai fazer dali para frente. E obviamente eles estão colocando o seu próprio dinheiro, ou seja, eles acreditam nos seus projetos que a empresa vai começar a fazer dali para frente. Eles estão acreditando que no preço atual que a ação está hoje, ela obviamente com todos os projetos que eles vão colocar para produzir, a empresa ela vai começar a se desenvolver e automaticamente se valorizar. Consequentemente, eles vão ganhar mais dinheiro e pensa comigo, se a gente sabe de tudo isso, sabe que eles estão comprando, sabe que eles conseguem ver potencial no própria empresa que eles estão colocando dinheiro, a gente pode fazer a mesma coisa. E antes da gente passar para a tela do computador e entender como que estão os números da CVC, eu quero ressaltar duas coisas. A primeira é que a companhia sofreu muito na pandemia pelo fato de que as pessoas elas pararam de viajar e elas foram obrigadas a ficar trancadas em casa. Ou seja, você não podia sair para ver um amigo, não podia sair para aproveitar uma boa viagem. E a gente sabe que o modelo de negócio da CVC ele depende 100% do turismo. E o segundo ponto é justamente sobre o seu maior acionista, a gestora Company. Antes da gente fazer qualquer investimento, seja em uma ação, seja em uma empresa, seja em alguma coisa que você for comprar, a gente precisa entender o que eles estão fazendo, o que eles vão fazer dali para frente, porque conhecer os maiores acionistas e entender o que eles vão fazer dali para frente é o que diferencia
um bom investidor de um mau investidor. Passando bem por cima, a gestora Company ela tem um costume de investir em boas empresas, só que são sediadas no exterior. Quando chega a informação de que agora ela é controladora de uma das maiores companhias de viagens da América Latina, elas vêm comprando mais ações desde agosto de 2021, eu acredito que eles estão vendo alguma coisa que a gente, investidor pessoa física, não está conseguindo enxergar. E é por isso que faz sentido a gente fazer uma análise mais aprofundada para a gente pelo menos tentar entender o que eles estão conseguindo ver e a gente ainda não conseguiu. Então vamos ali para a tela do computador para a gente entender como estão os números, como estão a saúde da empresa CVC. A gente vai entender o quanto tempo ela deu lucro, quanto que ela tem de dívida, será que ela realmente vai conseguir pagar essa dívida e, por um acaso, futuramente voltar a dar lucro como ela realmente dava. Vamos para a tela do computador entender tudo o que está acontecendo. A gente chegou aqui na tela do computador e a primeira coisa que a gente vai olhar, e não é a principal, tá? É só para você entender em qual momento que a gente está vivendo. Desde 2017, a ação da CVC ela vinha numa alta crescente, ali em 2018 deu uma quedinha, só que logo depois ela já embarcou numa retomada. Por que isso? Significa que aqui os investidores eles estavam acreditando que a empresa ia voar e consequentemente dar muito lucro, ia rentabilizar o seu patrimônio, só que aí em 2019 já veio a crise, ela já sentiu um pouquinho, já caiu aí seus 26%, depois no Covid. Obviamente os investidores eles precificam o que pode acontecer, então raciocina comigo, CVC ela depende 100% de aglomeração, 100% do turismo, 100% de viagens, de hotéis, e quando isso tudo fecha, os investidores eles realmente têm medo e consequentemente você perde, igual aconteceu aqui, se a gente pegar certinho, cara, 89% do patrimônio. Ou seja, isso dá uma dificultada e dá um medo no mercado em relação à companhia. Surge pensamentos de como, pô, será que ela um dia vai voltar? Será que ela vai conseguir se reerguer? E o que geralmente as companhias fazem nesse momento? Elas se viram, elas fazem o que dá para fazer. Porque se ela fizer isso, ela vai tentar se reerguer no futuro. Que foi o que aconteceu, que as pessoas acreditavam, então quem comprou na mínima, lembro aqui do Warren Buffett, compra ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, conseguiu uma rentabilidade, quem conseguiu vender por R$28 de 405%. Só que, Fábio, me explica por que deu essa queda aqui, principalmente por causa da variante Delta e da variante Omicron, que está surgindo muitas dúvidas no mercado, né? Será que vai conseguir voltar? Será que a empresa vai ter bons resultados esse ano, no ano que vem? E daqui a pouco a gente vai analisar o balanço do terceiro trimestre de 2021, porque ela vai lançar o quarto trimestre de 2021, obviamente, dia 15 de março. Eu estou gravando esse vídeo, você pode ver aqui na tela embaixo, dia 15 de março, ou seja, você tem um mês para pensar, para raciocinar e para antecipar o mercado, para antecipar como que vai vir o resultado. Você acha que vai vir bom, se você acha que vai vir ruim, isso aí é você que tem que entender e tem que precificar antes do mercado. Outra coisa que eu quero analisar também, que eu gosto de analisar, são os indicadores de valuation, os indicadores fundamentalistas. Só que vai ser muito difícil a gente fazer isso com a CVC pelo fato de que no ano de 2019 ela apresentou um prejuízo muito grande. A gente vai ver daqui a pouco no balanço. Mas passando bem por cima, um indicativo que eu gosto de ver é o preço sobre lucro. E se a gente analisar o preço sobre lucro, a gente só clicar aqui nesse gráficozinho, a gente é bom analisar de 2019 para trás. Então, ela movimentava ali em média de uns 13 até uns 30 de PL, ou seja, para mim é um PL caro, um PL puxado, só que a empresa é uma boa empresa, então, mesmo assim, ela não costuma distribuir tantos dividendos. Você vai ver que ela distribui até um pouco. Outro indicador que eu gosto muito de ver é o lucros por ação. Isso daqui você consegue identificar quantas vezes a empresa está sendo negociada em relação ao preço que ela está hoje. Por exemplo, hoje, em 2021, vamos jogar, né? Em 2021 ela teve um lucro por ação de 0,27. Se você entrar aqui no gráfico da CVC, você vai ver que no final de 2021, que eu vou colocar um ano, no final de 2021
ela estava sendo cotada a 13,14. E se a gente dividir 13,14 pelo lucro de ação que ela deu, que é 0,27, significa que ela estava trabalhando no final de 2021 em relação ao seu lucro por ação, pelo preço que ela está sendo negociada, em 48 vezes, que é simplesmente você dividir o preço da ação sobre o seu lucro por ação. Benjamin Graham, ele fala que é muito bom você comprar empresas que está sendo negociada com um preço, ou seja, um lucro por ação, ela está sendo avaliada em 25 vezes. Então, quanto menor isso, melhor. Ou seja, no final de 2021, ela ainda estava cara em relação ao seu lucro por ação. É claro que você não pode simplesmente ver essa métrica, você tem que analisar outras, que é o que a gente vai fazer agora. Outro indicador que eu gosto muito é para entender o que a empresa está fazendo com o meu dinheiro, obviamente. Para isso, eu uso os indicadores de rentabilidade. Então, eu venho aqui em ROI, e obviamente a empresa eu vou analisar de 2019 para trás, pelo fato de que 2020 ela deu um prejuízo aí, você vai ver, exorbitante. Então a empresa trabalha com um ROI de mais ou menos numa média aí de 30, 35, aí aqui abaixou para 28, um Return on Equity de 20%. É uma rentabilidade legal, é uma rentabilidade que eu acredito que possa vir a melhorar, mas hoje ela está com um ROI de 11%. E se você observar que em 2020 ela deu aí uma rentabilidade negativa de mais de 2.500%, é pelo fato dela trabalhar alavancada. Fábio, como que eu consigo ver se minha empresa está alavancada? Você vem nos indicadores de endividamento, e aí você vem aqui na dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Aqui, ó, você pode observar, obviamente, que aqui ela estava legal, estava desalavancada, veio aqui, alavancou até 1,76 vezes, ou seja, ela está alavancada mais ou menos ali em 2 vezes. Obviamente, 2020, muito dinheiro emprestado, ela ficou alavancada em mais de 12 vezes, mas já está conseguindo pagar as suas dívidas, porque que ela parou, obviamente, de pegar dinheiro emprestado. Agora vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Será que ela conseguia pagar? E aqui, ó, a gente consegue ver que sim, né? Antigamente, antes de 2019, quando estava tudo normal, não tinha pandemia, não tinha nada, ela pagava bons proventos. Desde 2014, aí aqui ela já pagou um esticado, só que aqui, ó, dá para perceber que ela vinha crescente. Aqui provavelmente foi algum juro sobre capital próprio. Ou seja, de dividendos até 2019 ela conseguia remunerar bem os seus acionistas. Eu acredito que é o que vai acontecer quando tudo voltar ao normal, quando o mundo voltar a viajar, quando você voltar a ver seus amigos, viajar para ver familiares. Eu acho que a empresa ela é muito rentável e ela pode vir a voltar mais para frente a pagar bons dividendos. E se a gente vê nas últimas semanas, ela está quase nas mínimas, está sendo negociada a 13,78, já que hoje está subindo 3,22%. Se a gente vir aqui um pouco no balanço patrimonial, a gente consegue ver o seu lucro nos últimos anos. Aqui, ó, vamos pegar a DRE simplificada, né? Vamos ver como é que está a receita. Se a gente vir para o trimestral, acho que é melhor olhar anual mesmo. De 2010, o que a gente quer? A gente quer uma empresa crescente, a gente quer uma empresa que cresce. Então é legal a gente ver que o seu lucro está crescendo junto com a empresa, porque significa que ela está fazendo boas estratégias de marketing, então ela está conseguindo aumentar o lucro da empresa para remunerar os seus acionistas, que somos nós. E dá para perceber que desde 2010 ela vem aumentando o seu lucro. Aqui, ó, 145 milhões, e depois ela veio 171, depois 177 milhões, 223, 270, que foi o lucro recorde de 2018, onde todo mundo estava viajando muito, etc. Só que em 2020 ela reportou um lucro de 45 milhões, pelo fato de que, em 2019, desculpa, porque o último trimestre da CVC de 2019 foi muito ruim, ou seja, o quarto trimestre, pelo fato das pessoas já estarem com medo e pararem de viajar nos últimos 3 meses de 2019 e 2020. Foi o ano que ela reportou o pior ano da empresa, que todo mundo achou que ela ia entrar em recuperação judicial e etc. E ela reportou um lucro / prejuízo líquido de mais de 1 bilhão e 200 milhões. Se a gente conseguir ver aqui no resultado, eu quero o balanço patrimonial, aqui ó, balanço patrimonial, aqui. O resultado, né, que ele me mostra como resultado. A gente consegue ver que desde 2017, a gente olha o lucro líquido da empresa, claro, 2020 reportou um lucro de / prejuízo, né, um prejuízo no caso de 1 bilhão e 200 milhões, só que a gente tem que olhar de 2019 para trás, ou seja,
2018, um lucro líquido de 264 milhões, 2017, 237 milhões. Se a gente olhar aqui, ó, aumentar até os anos, acho que eu já tinha aumentado antes, a gente acompanhar o lucro líquido aqui, a gente consegue ver que, pô, aqui ó, em 2015 ela reportou um lucro de 175 milhões, ou seja, a empresa ela é uma empresa rentável, só que no momento que a gente viveu, pelo momento, obviamente ela ficou com as pernas arriadas e consequentemente veio a dar muito prejuízo. Agora vamos tentar entender o que ela fez e o que ela vai fazer para conseguir pagar a sua dívida, né? Que ela tem uma dívida muito grande. Como que ela vai fazer isso? Será que ela está conseguindo? Vamos passar aqui então para sua demonstração, né? Para sua apresentação. E a gente consegue ver no endividamento líquido da empresa que a empresa no quarto trimestre de 2020 ela tinha uma dívida de mais ou menos 1 bilhão e 600 milhões. Só que olha o que acontece com a dívida, ela vem diminuindo. Ela saiu lá do final de 2020 para o terceiro trimestre de 2021. Lembra que a gente está analisando o terceiro trimestre de 2021, não é de 2022. A gente pode observar que de 1,6 bi ela passou para 1,1 bi e ela vem pagando isso aqui em menos de um ano, ou seja, ela já pagou aí 500 milhões em dívida em menos de um ano. Essa dívida líquida, essa diferença significa que o quê? Ela tem 1,6 de dívida, correto? Se ela tem 1,6 bi de dívida e ela simplesmente queimasse o seu caixa para fazer e para pagar essa dívida, ela ainda teria uma dívida de 728 milhões. Ou seja, não vale a pena ou não valia a pena na época ela simplesmente pegar o caixa, queimar o seu caixa todinho, que é todo o seu estoque que ela tem, para pagar a dívida de 1,6 bi, porque ainda sobrariam 728 milhões para ela pagar. Eu tenho um professor que falava o seguinte: dívida você não paga, dívida você renegocia. Então o que ela chegou para os seus credores e disse? Ela chegou, pô, cara, eu não tenho dinheiro agora para pagar, mas provavelmente no futuro as coisas vão voltar ao normal e consequentemente eu vou ter dinheiro para te pagar. Então vamos renegociar, vamos colocar essa dívida lá para frente, eu te pago uns juros ali diferente, por exemplo, uma Selic, para eu conseguir manter a minha empresa e consequentemente te pagar e pagar mais. Então a gente consegue ver isso pelo seu passivo não circulante. A diferença entre o passivo circulante e o passivo não circulante é a seguinte: o circulante são as dívidas de curto prazo e passivo não circulante são as dívidas de longo prazo. Então, quando a gente olha aqui na página 17, olhando para o seu balanço patrimonial e dá uma liga, né? Vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se vocês estão pegando, estão conseguindo ver. O ativo circulante, quando a gente olha para o caixa e equivalentes a caixa do dia 30/9, que ou seja, é no seu terceiro trimestre de 2021, seu caixa, cara, ela tá com caixa de 668 milhões. Ok, milhões? Em milhões. Ela tá com caixa de 663 milhões. Quando a gente olha para o seu passivo não circulante, que lembra o que é? É o que ela tem que pagar agora. Ou seja, daqui até 12 meses. Esse é o passivo circulante, né? O que ela tem de dívida de curto prazo. A gente olha que ela tem de dívida, com debenture, com fornecedores aqui, um pouquinho, mas a gente olha mais para debenture. Cara, de 202 milhões, ou seja, ela consegue pegar esse caixa aqui e pagar essa dívida de 202 milhões tranquilamente. Só que por que ela não faz isso? Porque ela vai queimar caixa à toa? Ela não precisa fazer isso, ela nem pode fazer isso, porque você vai dar uma diferença contábil muito grande, você vai queimar o seu caixa à toa, sendo que com as receitas que vão entrando, ela consequentemente vai pagar essa dívida, então ela não precisa usar esse caixa. O que eu olho aqui para a CVC? Que o mercado está precificando um pouco errado, porque ela ainda tem caixa, ela ainda não está uma empresa que está totalmente falida, ela consegue sim pagar os seus fornecedores. Quando a gente olha para a dívida de longo prazo, não é tão importante, porque é só daqui um ano, então a gente olha para o passivo não circulante, a gente olha que tem 1,4 bi de dívida. Ah, Fábio, é muito. Só que quando a gente olha para o ativo não circulante, que é o que vai entrar de receita, ou seja, tudo que ela tem que pagar em relação a tudo que já vai entrar, a gente olha e observa que tem um ativo não circulante que de 1,9 bi, cara. Então ela consegue pagar a sua dívida de longo prazo, a sua dívida de curto prazo, e ela ainda tem caixa para poder comprar alguma outra empresa, para poder fazer um
um outro negócio, investir em outra coisa, que ela também pode fazer isso. Então, o que eu penso aqui da CVC? Ela consegue pagar sua dívida, ela consegue se manter. Eu acredito que com a vacinação andando, com as pessoas voltando a viajar, voltando a utilizar os produtos da CVC, eu acredito que ela vai conseguir sim, no futuro, pagar bons dividendos. E quem comprar agora, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, mas eu vou falar o que eu estou fazendo. Eu estou comprando agora, então eu acho que é uma boa ação, é uma boa empresa, é uma empresa que futuramente vai me dar muito caixa, vai me dar muito lucro e o mercado ainda vai ver o grande potencial que é a CVC. E comenta aqui embaixo, você acha que a CVC é a melhor oportunidade que a gente tem hoje para investir? Quero saber a sua opinião. E esse foi o vídeo de hoje. Agora me fala o seguinte, você acha que a CVC ela vai conseguir dar essa volta por cima, dar esse turnaround aí? Deixa nos comentários se você gostou do vídeo. Eu espero que você deixe seu like. Sem mais delongas, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricardizando. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!